pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegou o grande dia, o dia desse curso gratuito que vocês me pediram muito, que é o curso gratuito de bolos vulcão. Vocês estão desde o ano passado me pedindo, Mahara, por favor, cria um curso focado em bolos vulcão, que tenha bolo piscina, bolo tsunami, que estão na moda, E bolos vulcão é venda garantida o ano inteirinho. Então a gente separou uma data aqui na nossa agenda para preparar esse curso gratuito que tá, incrível, vocês vão se apaixonar. Então papel e caneta na mão, não deixa passar nenhuma informação, porque esse curso vai ser um dos cursos mais tops gratuitos que vocês já fizeram comigo. Pode anotar aí. Gente, o foco do nosso curso vai ser os bolos vulcão, Tem muita gente que pediu esse curso por trabalhar com esse tipo de bolo. Queriam, como inovar o negócio de bolos vulcão em casa. Então, esse curso vai ser focado nisso, certo? E também no delivery que virou agora, o mundo se adaptou ao delivery, Tudo hoje em dia é com entrega. Então, o que é o delivery hoje? Entregar um produto para o cliente, é entrega de produtos. Então, se você fizer com que a experiência do teu cliente seja a mais incrível possível, com o teu delivery, com toda certeza você vai fidelizar esse cliente. Eu vou dar várias dicas no decorrer de todo o curso sobre delivery, sobre como você aplicar de maneira correta, como você ter mais vendas. Então, hoje a nossa aula vai ser o bolo vulcão de Red Velvet com ninho, maravilhosa, vocês vão se apaixonar por essa aula, certo? Também vou dar algumas dicas, de embalagem, ponto de cobertura, tudo na aula de hoje. E na próxima aula vai ser o meu foco principal em cima de todas as dicas que eu vou dar para vocês para trabalhar de maneira correta e eficiente com o delivery, que vocês vai ser o pulo do gato para vocês, vai ser o estralo na cabeça de vocês, para que vocês tenham sucesso mais ainda com as vendas dos bolos vulcão aí na cidade de vocês, trabalhando com a entrega dos produtos. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem que o produto seja entregue para elas, e essa experiência tem que ser a mais perfeita possível, então não perde nada. A aula de hoje, como eu falei, Red Velvet com ninho. Próxima videoaula, bolo vulcão chocolatudo, vou ensinar a cobertura de brigadeiro em ponto de bico. O bolo vulcão com cobertura de bico, com cobertura de brigadeiro em ponto de bico, tá chamando muita atenção na internet. Então, se você souber esse clássico bolo vulcão de brigadeiro no ponto de bico, a cobertura, vai ser, talvez seja o carro-chefe das tuas vendas. Talvez seja o bolo que você não vai precisar saber fazer mais nenhum. Só com ele você já vai ter uma renda ótima, trabalhando de maneira correta, aplicando todas as nossas estratégias durante o curso. Eu tenho certeza que vai ser a virada aí da tua vida no teu negócio de bolos vulcão aí na tua cidade. E na nossa terceira videoaula vai ser o famoso bolo tsunami que vocês me pediram muito na versão Mahara, Vai ser um tsunami de prestígio, maravilhoso, gente. Vocês vão ficar babando. Eu vou ensinar algumas técnicas bem legais para não grudar o bolo, a massa do bolo no acetato. Vou explicar tudo direitinho na aula 3. Então todas as aulas estão impecáveis. Lembrando que na aula 3 também eu vou falar um pouquinho sobre precificação, certo? Então, gente, se preparem porque as aulas vão ser incríveis. Depois da aula, o grupo vai ser aberto para que você possa tirar todas as suas dúvidas. A minha equipe vai estar ali disponível, mesmo que você seja uma total iniciante nesse mundo da confeitaria, caiu de paraquedas aqui no nosso curso. Eu tenho certeza que nada é por acaso, tem algum motivo para você estar aqui nessa videoaula, nesse curso gratuito, e eu tenho a certeza que vai ser a mudança da tua vida. Certeza absoluta, foi assim comigo e vai ser assim com vocês, certo? Lembrem de uma coisa muito importante, esses bolos que eu vou ensinar é bolo que as pessoas comem todos os dias, no café da manhã, no café da tarde, nos finais de semana, nos eventos. Então,
é bolo para vender todos os dias e não só em datas comemorativas, certo? Tenham isso em mente. Combinado? Então eu já vou começar com a nossa receita de hoje, certo? Já tô com os meus ingredientes separados aqui e no final da aula a gente fala um pouquinho sobre embalagens e também vai ter a nossa cobertura de ninho tudo na aula de hoje. Então não perde nada, anota tudo que você conseguir e não esqueça que no último dia vai ter as receitas por escrito em PDF, certo? Mas se você já quer colocar em prática, já anota e vai fazendo junto comigo, certo? Antes de mais nada, antes da gente já botar a mão na massa, eu não posso deixar de falar que a gente preparou um conteúdo exclusivo, que amanhã vai ser o dia que eu vou falar sobre a reserva, sobre o valor desse produto, né? Que vai ser a nossa super apostila de lançamento Bolos Vulcão e os bônus. Então, impecáveis, eu vou falar tudo amanhã pra vocês direitinho, todos os detalhes, tudo que vai ter, valor, tudo certinho, mas já fiquem cientes que vem algo muito maior por aí, tá? Lembrem que esse curso pode ser a grande mudança na vida de vocês. Eu tô sentindo isso nesse curso, eu tenho certeza. Vamos lá então! Tô aqui com a minha batedeira planetária, mas a receita pode ser feita numa batedeira mais simples, aquela que tem dois ganchinhos, né? 2 garfinhos, você pode fazer naquela batedeira sem problema nenhum. Não ter uma planetária não é desculpa para você não colocar a nossa receita em prática. Combinado? Então eu vou começar colocando na batedeira 6 ovos em temperatura ambiente. Se você for pesar, dá em torno de 300 a 320 gramas. Não pode passar de 320 gramas de ovos, certo? Então coloquei os ovos. Vou colocar 200 gramas de manteiga sem sal ou margarina sem sal, você escolhe. Hoje eu tô utilizando a manteiga sem sal, tá? Aqui na minha cidade a manteiga, essa manteiga que eu tô utilizando, ela tá praticamente um valor bem próximo da margarina. Mas se você tem só a margarina em casa e já quer testar a nossa receita, pode utilizar a margarina sem problema nenhum, tá? Muitas vezes eu também utilizo a margarina nessa receita, mas hoje em especial vou usar a manteiga, porque eu acho que Bolos Vulcão e se tratando do foco do nosso curso também sendo delivery, eu acho que vocês têm que colocar em mente que delivery, para o cliente ter uma experiência ainda mais perfeita, esse produto tem que chegar sempre bem fresquinho. Então, com a massa, usando a manteiga para um bolo que vai ser entregue já para o meu cliente, a massa não vai ter necessidade de ir para a geladeira. Bolo Vulcão, na minha opinião, é um bolo que não vai para a geladeira. Que você tira ele do forno, espera ele esfriar um pouquinho, umas 2 horas, mais ou menos a massa esfriar, você já monta e já faz a entrega para o seu cliente, tá? Então, por isso, a manteiga é legal nessa situação, porque o bolo não vai ir para a geladeira, tá? Então vamos colocar aqui 200 gramas de manteiga sem sal. E também vamos colocar 420 gramas de açúcar, tá? Eu tô usando o açúcar refinado, mas pode ser o açúcar cristal também, certo? E agora a gente vai bater muito bem essa parte, tá? Em velocidade média para alta, até que esses ingredientes dobrem de volume. Eu vou mostrar para vocês como é que tem que ficar. Fica um creminho branquinho, às vezes dependendo do ovo que você utilizar, fica um creminho meio amareladinho e fofinho, tá? Então eu vou bater e vou mostrar para vocês como é que fica. Pessoal, terminei aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó. Deixa eu levantar aqui. Ó, vira um creminho amareladinho, ó. Que dobrou de volume. Não fica firme demais, tá? Fica meio molinho. Mas eu já quero falar pra vocês aqui. Quando vocês fizerem essa parte e de repente na batedeira de vocês não criar esse creminho fofinho, ficar mais líquido, não tem problema, gente. Pode seguir com a receita, é assim mesmo, tá?
Ela fica, em algumas situações, às vezes dobra bastante de volume, fica bem fofinho, dependendo da temperatura que você vai colocar a margarina ou a manteiga, tá? E tem algumas situações que não dobra de volume, mas no final dá super certo também. Então se, ai Mahara, não dobrou de volume, tá muito líquido ainda, segue com a receita que no final vai dar certo, é assim mesmo, combinado? Então feita essa parte aqui agora, eu vou colocar na minha receita 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de creme de leite, tá? Se você quiser, nessa parte que eu coloquei o creme de leite, você pode colocar meia caixinha de creme de leite e 100 gramas de iogurte natural também, tá? Pode ser, certo? Vou colocar também nessa parte aqui 20 gramas de cacau 50%, chocolate 50% cacau, e vou bater mais um pouquinho só para misturar esses ingredientes. Esse momento a massa vai ficar um pouquinho com aspecto de talhada agora, tá? Vamos lá! Pronto, pessoal, essa parte é só para misturar mesmo os ingredientes. Aí essa parte aqui, tanto com a manteiga ou com a margarina, vocês vão notar que fica bem talhadinho, bem líquida a massa. Parece que não vai dar certo, tá? Mas vai dar certo, como eu falei pra vocês, é assim mesmo. Sigam em frente. Bom, pessoal, vamos dar sequência então na receita. Agora é o momento de ir adicionando a farinha aos poucos e o fermento também. Lembrando, gente, que é muito importante para o negócio de vocês. Pode parecer uma coisa simples e é um valor bem em conta que você vai achar tanto na internet quanto em lojas de confeitaria. Tem a Isa Itens de Confeitaria no Instagram, que ela tem todos os itens de confeitaria, ela tem a balança. A Rafisa Formas também tem a balancinha. E é um valor super acessível e é extremamente importante pra gente que trabalha com confeitaria, pra gente que tá iniciando um negócio em casa. É importante ter uma balança, certo? Mahara, eu não tenho condições nem de comprar uma balança agora. Compra um copo medidor, que muitas vezes o copo medidor também vai substituir a tua balança, certo? Mas compra. E agora então, eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionando aos poucos. A minha farinha de trigo é farinha de trigo normal, sem fermento, tá? E agora com um fouet ou uma colher grande, o que você tiver aí na sua casa, você vai misturando assim na mão aos poucos a farinha na sua massa, tá? E aí ela vai começar a voltar com aspecto de massa mesmo, que ela fica uma massa grossa, ela fica uma massa pesadinha, tá? Aqui enquanto a gente tá fazendo, porque depois que assa, o resultado é incrível, maravilhoso. Então vamos lá. Gente, todos os utensílios que eu tô utilizando de confeitaria, vocês vão encontrar no site da Isa Itens de Confeitaria. Ela tem um Instagram e ela tem praticamente quase todas as coisas que eu utilizo. Depois a gente vai colocar, depois que o grupo fechar, a gente sempre coloca uma mensagem dentro dos grupos com o nome, né, dos nossos parceiros, e embaixo tem um linkzinho que vocês vão clicar e vão ser direcionados para o site do nosso parceiro ou para a rede social dele, para vocês poderem entrar em contato. A gente tem cupom de desconto com todos os parceiros. Então, sendo aluno da Mahara, tanto dos cursos gratuitos quanto dos pagos, ou só sendo meus seguidores, vocês têm direito a esse cupom de desconto para comprar, tá? Então, vamos lá. Essa última parte da farinha é a parte que a massa fica bem pesadinha, ó, tem que ter, ó, muque. Olha, gente. Que linda a nossa massa. Agora, gente, que eu misturei a farinha aqui, a gente vai adicionar o corante. Eu vou usar o corante da Mix.
morango, vermelho morango, mas você pode utilizar o vermelho que você quiser, da marca que você quiser, tá? Eu particularmente gosto de colocar nessa massa entre 25 e 30 gramas de corante. Mas tem gente que coloca menos e acha que fica num tom bom de vermelho. A questão do vermelho na massa não depende só do corante. O que muita gente pensa, é a quantidade de corante. Não é bem a quantidade de corante, tá? Muito da massa sair perfeita e vermelhinha é a temperatura lá no forno quando você for assar, mas eu já vou falar disso com vocês. Então vamos colocar o corante. Olha que linda, gente, que fica a nossa massa bem vermelha, tá? Agora a gente não pode esquecer de colocar o fermento, né? Vou colocar uma colherzinha de sopa de fermento. Se você não tem uma colherzinha medidora, a própria tampinha do fermento ali dentro tem o desenhozinho, ó. Ela equivale a uma colher de sopa, tá? Você pode medir pela tampinha. Então agora eu vou misturar muito bem o meu fermento. E vou levar essa massa para a batedeira para bater por mais 15 segundos. 15 segundos em velocidade máxima, que é para evitar de ficar alguma pelotinha da farinha ou da própria manteiga que a gente utilizou ou a margarina, se for o caso. Então agora a gente volta a massa para a batedeira por 15 segundos. Olha essa massa, gente, que incrível! Deixa eu tirar para vocês. Não se preocupem em bater esses 15 segundinhos por causa do fermento, porque o fermento ele só vai entrar em ação quando ele atingir a temperatura de 40, 45 graus, e essa temperatura é só lá dentro do forno, tá, gente? Então, ó, olha a nossa massa. Aí a gente batendo bem, evita qualquer pelotinha, qualquer gruminho, ó. Só para finalizar ela, para ela ficar bem uniforme, bem bonita, certo? Linda, né? Feito a massa, vou deixar aqui separadinho, agora a gente vem com as forminhas. Eu vou utilizar essas forminhas aqui suíças, tá? Se chama forma suíça, tá? Então eu vou usar essas daqui e também vou utilizar para bolo piscina, pra gente ter uma opção também de bolo piscina para que vocês vejam, tá? Mas a nossa massa, ela vai render mais, tá? Mas o foco vai ser essas forminhas aqui. Depois, lá nas receitas escritas, né, no PDF gratuito, eu vou falar para vocês quantas formas rende essa massa aqui em formas maiores também, tá? Vou dar todas as medidas certinho para vocês lá, em ml, xícaras, tudo certo, certo? Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Passar o desmoldante nas nossas forminhas. Para avisar vocês, que eu sei que vocês vão me perguntar, a forminha suíça, a medida é de 13 por 6, tá? Que vai dar mini vulcão, tá? Bolos pequenininhos, tá? Que é ótimo para vender todos os dias. É bom ter a opção de bolinhos pequenos. Pode ser na forminha normal, tá? Não precisa ser na suíça. Mas é bom sempre ter a opção do bolo vulcão nesse tamanho também, tá? Então, vou passar o desmoldante. Se você não tiver o desmoldante para untar a sua forma, você pode untar de maneira tradicional, que é com papel, com papel toalha passando a manteiga ou a margarina, colocando a farinha para polvilhar ela, e também tem o papel manteiga, tá? Eu particularmente acho difícil trabalhar com papel manteiga nesse tipo de forma, tá? Então eu indico ou o desmoldante ou untar da maneira tradicional, que é a maneira que a gente aprendeu lá com a nossa avó, certo? Então vamos lá! Pessoal, untei as minhas formas então. Quando vocês forem untar com desmoldante, não coloquem desmoldante demais, porque o desmoldante ele é gordura. Então se for demais, vai passar essa gordura para a massa e não vai dar o resultado final legal.
Agora eu vou dar o grande pulo do gato para você acertar de uma vez por todas a massa de Red Velvet, que muitas vezes você não acerta o tom, não é nem pelo corante. Algumas vezes pode ser pelo corante, mas na maioria das vezes não é o corante, gente, é a temperatura do forno. O meu forno está pré-aquecendo lá, faz uns 10 minutos, em torno de 160 graus, 170 no máximo, tá? Então lembrem desse detalhe, se você tentar assar a sua massa em 180, 190 ou pré-aquecer o forno em 180, 190, o que vai acontecer com a massa de Red Velvet? Ela vai ficar por fora marronzinha, né? Aí você vai ter que estar cortando toda a beiradinha da massa. Eu particularmente não gosto, né? Tá cortando toda a beiradinha da massa para poder aparecer o vermelho bonito de dentro, né? Eu gosto de desenformar e já utilizar, no máximo tirar a tampinha, certo? Mas se tratando de bolo vulcão, o ideal é desenformar e não precisar tirar nada, né, gente? Então fica pra vocês essa dica importante da temperatura do forno. Mahara, mas vai demorar um pouquinho mais para assar? Vai! Mas tudo que é lindo e perfeito dá mais trabalho. Você não quer aquela massa de Red Velvet linda e maravilhosa? Então, deixa 10 minutinhos, 15 minutinhos a mais no forno para ter um resultado melhor. Eu tenho certeza que dessa vez vocês vão acertar a massa de Red Velvet. Então vamos lá. Vamos dividir a nossa massa nas forminhas. Pessoal, terminei de colocar a massa nas nossas formas e olha quantas formas rendeu a nossa massa de Red Velvet. Rendeu uma de 17 da grande, que nem eu falei pra vocês, mas pode ser menor. Rendeu duas dessa daqui de 13 e mais uma forminha dessa baleirinha aqui, que é pra fazer o bolo piscina, certo? Eu vou colocar no meu forno essas três aqui. A massa pode esperar enquanto a primeira fornada assa, sem problema nenhum, não vai ter problema com o fermento. Então essa forma aqui eu vou deixar esperando, essas aqui assar e essa daqui eu vou assar depois, certo? Outra coisa, essa massa vai demorar em torno aí de 50 minutos para assar. Por quê? Porque eu estou usando forminhas pequenas, então ela não vai demorar muito, mesmo a temperatura do forno estando um pouquinho mais baixa. Mas se você for assar nessas formas maiores aqui, vai demorar em torno aí de 55 minutos para ficar bom. Passou 30 minutos, aí sim você pode abrir o forno. Mas, gente, não há necessidade, porque não tem essa massa, ela não vai assar com 30 minutos. Então, você ficar abrindo e fechando o forno toda hora só vai fazer o quê? Porque a sua massa cresça e depois afunde no meio. E você não quer que a sua massa afunde, né? Esse é o grande terror das confeiteiras, a massa afundando. Se você não quer que a sua massa afunde, não erre a temperatura do forno, não fique abrindo o seu forno antes do tempo também, que isso já é o grande pulo do gato para ter a massa perfeita, tá? Para a massa não afundar no meio, certo? Outra coisa, gente, esse corante na massa não vai amargar a massa. Pode ficar tranquila que a sua massa não vai ficar amarga, tá? Então o que é importante? Depois de desenformar, deixar ela esfriando, secando, tá? Porque no primeiro momento ela fica sim soltando um pouquinho de tinta. Se você ficar encostando, ela vai deixar um pouquinho vermelha a sua mão. Mas é só isso, tá? Ela não vai amargar a sua massa. Então agora eu vou levar as forminhas pro forno e depois a gente volta para continuar a nossa aula. Pessoal, agora então vamos para a nossa cobertura de ninho maravilhosa. Vamos utilizar 2 caixinhas de leite condensado, tá? A marca é da sua preferência.
caixinhas de creme de leite. É muito importante também, outra coisa que vocês podem comprar que não custa muito, uma colher de espátula, né? O famoso pão duro. Ele ajuda a evitar os desperdícios, né? Então é importante também, faz toda a diferença no ponto dos recheios e das coberturas, tá? Vou misturar bem agora o meu leite condensado com esse creme de leite. Pessoal, misturou bem até ficar assim, bem misturadinho, bem lisinho, todo uniforme. Aí você vai adicionar o leite em pó. Nessa receita aqui, que tá uma receita dupla, né? 2 leite condensado e 2 cremes de leite, nós vamos utilizar 8 colheres de ninho, tá? Então, vou peneirar o ninho, porque o ninho ele faz criar gruminho na cobertura. E se tratando de cobertura de bolo vulcão, a cobertura tem que ser perfeita, lisinha, porque ela fica completamente aparente. Então tenham esse cuidado. 2, 3, 4. Vou polvilhar aqui. Mais 4. Mahara, eu não posso usar outro leite em pó? Até pode, mas daí você não vai poder dizer que o seu bolo vulcão é com ninho, né? Então a gente tem que ser muito honesto e honesta com os nossos clientes, certo? Então, se é Red Velvet com ninho, utilize o ninho, até porque o ninho ele tem mais sabor e também ele é mais fininho que os outros. Então, para cobertura, ele ajuda a chegar no resultado mais perfeito, tá? Agora aqui a gente vai misturar muito bem até ficar lisinho de novo. Pessoal, depois de mexer muito bem o ninho também no leite condensado e creme de leite, vai ficar assim, ó, bem lisinho. Esse é o momento de levar pro fogo, em fogo baixo, tá? Ou fogo médio, vai depender da sua panela. Eu tô utilizando aqui uma panela bem grossa da Brother Mix, então eu vou levar em fogo médio, tá? Porque às vezes o recheio e a cobertura fica aquele puxa. Sabe quando vira aquele puxa que não dá pra fazer mais nada? Isso acontece quando a cobertura ou o recheio passou do ponto, né? Aí vira um puxa, ficou tempo demais no fogão, certo? Mas se você vai fazer numa panela mais fininha, faça em fogo baixo, tá? Então agora eu vou levar pro fogo e depois lá no meu fogão eu mostro pra vocês quando estiver chegando no ponto perfeito da cobertura, certo? Vamos lá? Pessoal, voltando aqui, esse aqui é o ponto de cobertura firme, tá? Pode ser também um ponto para recheio, um pouco mais molinho, ó. Tá? Ó, fica nesse ponto aqui. Eu tô mexendo em fogo médio para baixo, para evitar, né, de queimar. Outra coisa importante, se você for fazer uma panela mais fininha, coloque uma colherzinha de sopa de manteiga ou margarina sem sal, tá? Que daí ajuda a evitar de queimar o fundo da sua panela, tá? Olha, mas como é importante a espátula de silicone na volta e uma boa panela também para ter um bom resultado, ó. Fica um pontinho bem agradável, ó. Certo? Então esse aqui é o ponto da nossa cobertura e a gente vai falar mais sobre isso com vocês. Vou voltar para a bancada agora. Pessoal, retornamos aqui então com as nossas massinhas já prontas. Olha o resultado. Olha aqui. Olha que fofinho que ficou esse aqui. Olha que lindos. Certo, gente? Olha a nossa massa de Red Velvet rendeu as 4 formas de bolo. Então, Mahara, se eu quiser só para testar essa receita dessa massa, eu posso fazer meia receita? Claro que pode. Então, é só você fazer
a metade da receita com a metade dos ingredientes. Vai dar super certo. Combinado? Mas, se você já vai meter a mão na massa para colocar nas redes sociais, pode fazer a massa toda, que você sabe que vai render 4 formas. Depois, lá nas receitas escritas, né, no PDF gratuito, a gente vai colocar o número das formas direitinho. Eu já falei para vocês, mas a gente vai colocar novamente lá, para que vocês tenham o tamanho das formas para poder se basear depois, certo? Agora nós vamos para a parte mais divertida da aula, que vai ser a montagem desses bolos vulcão personalizados. E também vamos falar um pouquinho de embalagem, certo? Aqui eu coloquei eles nos meus cake boards, tá? São personalizados, eu super indico que vocês façam os cake boards personalizados. Isso leva para o cliente de vocês uma identidade de vocês, né? Leva um pouquinho de vocês para casa do cliente. É legal quando o cliente vê tudo arrumadinho com o teu nome, ele sempre vai ter essa referência do teu nome, certo? E os cake boards hoje, eles estão com um preço super acessível. Eu tenho a minha parceira, a Refinatesa, que faz os meus cake boards personalizados com o meu nome, com a minha logo. Você pode fazer personalizado com a sua logo ou só com o seu nome. E eles dão 10% de desconto para quem compra com o meu cupom de desconto, tá? Que é Mahara10. Depois a gente vai colocar também o contato da Refinatesa para vocês dentro dos nossos grupos, para vocês poder comprar os cake boards de vocês. Tem em todos os tamanhos, em todos os modelos, tá? E com desconto, que é o mais legal, certo, gente? Então, os meus eu coloquei nos cake boards, mas se você não tiver, pode colocar nos pratinhos normal, aqueles de papelão, né, que utilizam bastante também. Podem utilizar, mas esse tipo de bolo é interessante que ele vá em embalagem fechada, porque vai ser delivery, vai ser entregue para o seu cliente, certo? Então agora a gente vai para a montagem. Aqui, deixa eu puxar aqui as massinhas pro lado, depois a gente puxa elas de volta. Aqui está o meu brigadeiro branco, né, que nós fizemos juntinhos. O que acontece aqui com a minha cobertura de brigadeiro branco? Ó, ela já tá firme demais. O que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai levar a sua cobertura, a quantia que você vai utilizar para o seu bolinho vulcão, você vai levar para o micro-ondas aí por torno de 1 minutinho mais ou menos, certo? O grande segredo, né, o grande pulo do gato da cobertura do bolo vulcão ficar querendo cair, mas não cai, fica aquelas gotinhas, né, aquelas ondinhas perfeitas caindo. O grande segredo é colocar a cobertura morninha para quente em cima dos bolos, tá, gente? Então esse é o grande segredo. Então você pode aquecer um pouquinho no micro-ondas e depois, para deixar ela um pouco mais molinha, para ter aquele caimento, você pode adicionando aos poucos um pouquinho de creme de leite. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, tá? Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês, porque a primeira camada de cobertura do meu bolo vulcão de Red Velvet com ninho vai ser com o nosso brigadeiro branco vermelho. Vai ter duas cores. Vai ter primeiro uma cobertura toda vermelhinha e depois por cima do vermelho é que eu vou colocar uma camada da cobertura branca. Vai ficar lindo. E vamos lá então, que eu vou mostrar pra vocês como é fácil vocês tingir a cobertura de vocês, né, ou o recheio de vocês com o corante. A gente vai primeiro colocar aqui a quantidade que vai utilizar. Vou colocar aqui. Tá? Coloquei essa, vou botar um pouquinho mais. Não, tá bom assim. Vou colocar essa quantidade aqui. Vou pegar uma colher que seja mais firme para mexer, tá? Ó. Antes de tingir de vermelho com corante, mostrar pra vocês que é bem pouquinho corante vermelho. O brigadeiro branco, ele é diferente do chantilly. Ele pega a coloração com bem pouquinho corante. Então, primeiro a gente vai aquecer por 1 minutinho, porque tá muito firme a nossa cobertura, certo? Então a gente vai aquecer por 1 minutinho. Pode colocar 30 segundos e depois 30 segundos, porque às vezes o micro-ondas ele tá numa potência alta e tem gente que tem micro-ondas que não tem a opção de regular a potência. O meu tem, então vou botar em potência média por 1 minuto. Mas se o seu não tem essa opção, coloca de 30 em 30 segundos, porque a potência alta do micro-ondas também pode acabar queimando a nossa cobertura de brigadeiro branco ou até mesmo deixando ela douradinha, tá? Então eu vou levar por 1 minuto em potência média no micro-ondas.
Pessoal, aqueci um pouquinho, ó, já fica mais maleável, ó, do jeito que a gente quer. Mas para a cobertura ela ficar com aquele caimento por cima, né, que vai ser a branca primeiro, o ideal é que a gente coloque um pouquinho de creme de leite, tá? Mas por enquanto a gente vai só tingir. Para deixar vermelha essa cobertura aqui, eu vou utilizar corante em gel. Eu vou utilizar o vermelho morango da Mix, mas vocês podem utilizar o vermelho de qualquer outra marca de corante, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, é pouquinho, ó. Coloquei um pouquinho. Então não precisa se preocupar que vai amargar a sua cobertura, porque não vai, tá? Vamos colocar mais um pouquinho, que ainda ficou puxado com um tomzinho de rosa, e eu quero que fique um vermelho bem bonito. Quando o cliente cortar, vai dar aquele vermelho da cobertura com o vermelho de dentro da nossa massa de Red Velvet, vai ficar lindo. Vou colocar um pouquinho de creme de leite, que eu quero que fique mais molinho. Tá aqui o nosso creme de leite, ó, vou colocar uma colher de sopa de creme de leite. E é assim que você vai testando a textura da sua cobertura, colocando bem aos poucos o creme de leite, que é para não perder o ponto, tá? Mas se tratando de bolos vulcão, a gente não precisa se preocupar muito com o ponto, né, gente? Que tem que estar muito duro, né? Ou se ficar mais molinho, não é diferente de recheio de bolo, que tem que ter uma estrutura perfeita, né? Aqui. Ó, já tem um caimento, mas ele para também, ó. Vou colocar um pouquinho mais de corante para ficar um vermelho natal mais bonito. Deu. Gente, cheguei no tom que eu queria do vermelho aqui para cobertura. Olha que lindo. E agora eu vou cobrir aqui o meu bolinho. Vou começar com esse aqui, tá? Vamos então começar a montagem desse bolo. Vamos colocar no meio. E por fora. Olha como é simples, você não precisa ter um monte de utensílios. Uma colher você já vai conseguir fazer, tá? Uma das coisas que mais fideliza cliente, gente, vocês levem isso para a vida de vocês, não só para os bolos vulcão, mas para tudo, é a generosidade, tá? Como o bolo vulcão é um bolo que leva, bem dizer, cobertura só, e a massa tem que ser bem generoso, tá? Tentem ser bem generosos, bem generosas. Todo ele aqui. Cobrir todo ele. Agora a gente vai aquecer um pouquinho da nossa cobertura branca. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó, nossa cobertura branca. Vou colocar 30 segundos no micro-ondas, depois mais 30. Pessoal, aqueci aqui o meu brigadeiro branco. Tá? Vou colocar um pouquinho de creme de leite também. Vamos começar colocando uma colher de sopa. E vou misturar. Gente, vocês notem que com a mesma cobertura a gente consegue fazer tudo, tá? O ponto é
o mesmo pra tudo, tá? Depois a gente só vai acrescentando o creme de leite se a gente quiser deixar mais molinho, ou só aquece e não bota o creme de leite se quiser deixar mais firminho, tá? Se quiser deixar mais molinho, aquele vulcão que você corta e ele se esparrama, o recheio, ele começa a vazar, coloca mais creme de leite que ele vai ficar nessa consistência que vocês querem, ó. Aqui tá a consistência que eu quero, vou colocar um pouquinho mais de creme de leite só, porque essa cobertura branca por cima da vermelha agora, ela tem que ser um pouquinho mais molinha. Então isso vocês vão testando devagarinho, aos poucos, pra não ficar mole demais, tá? Então aqui coloquei, cheguei na consistência que eu quero. Vou colocar por cima agora aqui do vermelho. E vou trabalhando. Agora eu vou puxando com a colher assim, só pra dar aquele leve caimento. Tá, gente? A massa, gente, é interessante que a massa tenha descansado um pouquinho para ela suportar o peso das coberturas, tá? Coloquei a cobertura branca para dar um destaque da vermelha, tá? Agora eu vou colocar um morango aqui em cima. Você não precisa colocar o morango se não quiser, tá? Eu vou colocar porque eu acho que o vermelho do morango vai dar um destaque em cima. Peguei um morango, cortei em 3 pedaços, tá, gente? Então, vou colocar aqui. Vou colocar umas pedrinhas de pérolas, tá? Lembrando que eu tô fazendo bolinho vulcão personalizado, tá, gente? Depois eu vou fazer um mais tradicionalzinho pra vocês verem. Que é aqueles que vocês vão vender mais todo dia. Mas imagina um vulcão assim chegando na casa do cliente de vocês, com uma entrega super rápida do delivery de vocês. Nunca mais ele vai querer comprar bolo vulcão de outra pessoa. Podem ter certeza do que eu tô falando. Vou colocar um pouquinho de brilho em cima. Outra dica legal aqui, eu vou usar o brilho, né, um pérola. E quando é brilho, gente, que vocês vão colocar, você não precisa colocar álcool de cereal na bombinha, tá? Só o brilho. Então eu vou colocar um pouquinho de brilho. Só pra dar um charme no nosso bolo vulcão. Só um charminho. E o nosso bolo vulcão aqui, personalizado, olha que lindo. Outra coisa que vocês podem fazer, quando for um bolo vulcão maior, vocês podem colocar... Claro, aqui é um bolo vulcão pequeno, mas vocês podem colocar um topperzinho, se for época de Natal, se for época de Dia dos Namorados, né? Se for uma data comemorativa e tiver um topper pequenininho em cima, aqui não vai ficar legal porque ele é muito pequenininho, tá? Mas se ele fosse um bolo vulcão maior, ficaria legal colocar um topper em cima também. Olha, gente, que lindo!
Vamos para os próximos agora. Aqui um vulcãozinho tradicional, esse aqui é aquele que você vai vender todos os dias, ó, com bastante cobertura, tá? Polvilhei um pouquinho de ninho em cima, mas você poderia ter colocado só um moranguinho em cima, ou ter deixado sem o ninho mesmo, que já tava lindo, ó. E agora vamos montar o nosso piscininha. E aqui está o nosso piscininha, bem tradicional, bem clássico, mas um clássico que não sai de moda e que fica muito elegante para postar nas redes sociais. Esse aqui é o bolo que vocês vão fazer um corte nele quando vocês fizerem, né? Para testes primeiro, façam para a família, façam bem a receita da massa para fazer para a família, para poder fazer muitas fotos. Como eu falei para vocês, o visual conta muito, então é importante vocês terem algumas fotos do trabalho de vocês para começar a divulgar massivamente, tá? Então aqui, esse piscininha, por exemplo, é um que vocês vão fazer, cortar uma fatia, colocar no pratinho e fazer bastante foto da nossa cobertura escorrendo no meio. Isso chama muita atenção, a pessoa olha e fica com vontade de comer na mesma hora, gente. Tenham essa visão, tenham essa preocupação, tá? Olha que lindo que ficou. Então vou trazer pra cá os nossos 3 modelos de hoje. Ó, o personalizado, né? A cobertura do personalizado podia ter ficado um pouquinho mais molinha, que daí ela ia ficar com esse caimento aqui, ó, tá? O caimento desse aqui, dessa segunda opção, que tá com ninho polvilhado por cima, ficou um caimento que eu acho mais bonito, mais legal, tá? Então, pode deixar um pouquinho mais molinha a cobertura do personalizado pra ficar com esse caimento, tá? E também o nosso piscininha, que tá lindo demais. E olha, tem bastante cobertura aqui ainda, que dá pra fazer um outro aqui. Eu vou fazer o outro personalizado aqui também. Depois eu volto para mostrar para vocês o resultado dos 4. Pessoal, olha que lindo esse aqui também que eu fiz. Aqui tá com topper, eu botei uma opção de Natal, né, por causa do vermelho e do branco, mas pode ser qualquer topper para qualquer data comemorativa, tá? Mas olha que lindo que ficou. Agora eu vou falar com vocês rapidinho sobre embalagens, tá? Aqui eu tenho essas 2 opções de embalagem, as duas são da Galvanatec, tá? As brancas tradicionais, que são as mais utilizadas e são bem firmes. Isso você tem que levar em consideração, pois a embalagem que você vai utilizar é fundamental para garantir que o produto chegue até o cliente de maneira segura e sem danos. Então tem que ter uma embalagem com tampa, tá? É importante. Então essas daqui da Galvanatec, elas são bem firmes, certo? Porém o fundo é bem, além de ser firme, mas com o pratinho vai ficar mais seguro ainda. Então é sempre interessante vocês verem qual é o tamanho do pratinho que você vai utilizar para estar colocando dentro da embalagem, tá? E tem essa outra da Galvanatec que eu particularmente considero ainda mais segura, tá? Essa daqui, ela é bem chatinha de abrir também, mas eu acho ela mais segura ainda, tá? Ela é mais firme. Então aqui eu vou dar o exemplo desse aqui, de um dos nossos personalizados. Vou colocar aqui dentro do pratinho, tá?
certo? E vou fechar. Opa! Ó, gente, com cuidado, certo? Aqui eu vou entregar pro meu cliente. Aí o que vocês têm que ter o cuidado? Colocar o cartãozinho de vocês colado em cima da embalagem. Hoje em dia o pessoal tá muito, né, colocando recadinhos pro cliente escrito à mão, isso valoriza muito. E tem aquela opção daqueles papelzinhos coloridos, né, se não me engano se chama post-its, que é para lembrar assim os afazeres, né, as coisas que a gente tem que fazer. Você pode colar na cor que você quiser, lembrando sempre a cor da sua logomarca, colocar em cima dizendo um bom dia, bom lanche, feito com carinho, com amor, uma boa tarde, né, bom café. Então é muito legal também vocês terem esse cuidado para que o produto chegue de maneira incrível até o teu cliente. Então aqui, ó, é uma embalagem bem segura, certo? Mas mais opções de embalagem, caixas para mandar pelo motoboy, para quem vai fazer a entrega, ou até mesmo você que for fazer a sua entrega, eu vou mostrar outras opções de caixa para colocar dentro, tá? E vou falar profundamente sobre o delivery e os pontos principais para que você faça a venda todos os dias e se destaque aí por levar uma experiência incrível na entrega dos teus produtos para os teus clientes. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Olha esse aqui, que lindão! E o nosso bolo piscininha foi um aulão, né, gente? Olha quanto modelo de bolo vulcão a gente fez, mais o bolo piscininha. Eu tenho certeza que vocês vão bombar muito. Façam, coloquem em prática. Mais importante do que vocês estarem aqui assistindo e querendo aprender é colocar a mão na massa depois, colocar tudo em prática, certo? Então eu espero vocês na nossa próxima videoaula, lembrando que tudo mais aprofundado sobre o delivery e dicas de vender todos os dias eu vou falar na nossa próxima videoaula, que é o bolo vulcão chocolatudo com cobertura de brigadeiro em ponto de bico. Vou dar várias dicas importantes, certo? E o nosso bolo vulcão vocês vão se apaixonar, é uma receita incrível. E também na próxima videoaula vou estar revelando qual vai ser o nosso método, né, de lançamento, qual vai ser o nosso produto de lançamento e qual o valor incrível para você fazer a reserva. Vocês vão ficar de queixo caído com o conteúdo disponibilizado, um método totalmente atualizado e novo que vai com certeza mudar a sua vida. Certo, pessoal? Um grande beijo. Tirem todas as dúvidas agora que o grupo vai ser aberto para dúvidas e até a nossa próxima videoaula. Um beijão! Então agora a gente volta a batedeira. Então a gente agora... Afe! Agora vamos pro grande pulo do gato para a massa de Red Velvet. Pessoal, retornando...